Resolvidas as fases 1 e 2, vamos lá para a fase 3, em que eu tenho dois exercícios. E aqui, vou colocar aqui, ó, fase 3, eu vou ter o exercício 1. A combustão de 1 mol de benzeno é dada pela seguinte reação. Então, aqui eu vou ter uma variação de entalpia da reação, tá? Sabendo que a variação do dióxido de carbono é menos 393,5 kJ por mol e que a variação de entalpia da água é igual a menos 285,8 kJ por mol, calcule a entalpia padrão de formação do benzeno, que é esse carinha aqui. Então, como que eu calculo variação de entalpia? Variação de entalpia é igual a variação da entalpia dos produtos menos variação de entalpia dos reagentes. Para começar, vou calcular aqui a variação de entalpia dos produtos. E o que eu tenho nos produtos? Eu vou ter 6 vezes a variação de entalpia do CO2 mais 3 vezes a variação de entalpia do H2O. Variação de entalpia dos produtos vai ser igual, então, 6 vezes variação da entalpia de CO2. Eu já tenho aqui, ó, que é menos 393,5, mais 3 vezes a variação da água, que é menos 285,8. Variação de entalpia dos produtos vai ser igual. Aqui, 6 vezes menos 393,5, eu vou ter menos 2.361. 3 vezes menos 285,8, eu vou ter menos 857,4. Agora é fazendo. Menos 2.361, menos 857,4. A variação de entalpia dos produtos é igual a menos 3.218,4 kJ. Então, aqui eu tenho a variação dos produtos. Agora, eu vou calcular a variação de entalpia dos reagentes. E aí, eu tenho o quê? Eu vou ter uma vez a variação de entalpia C6H6 mais 15 sobre 2 vezes a variação de entalpia do O2. Lembra lá o que foi falado na fase anterior? De que o elemento na formação padrão, a variação de entalpia é igual a 0. Então, a variação de entalpia dos reagentes é igual a variação de entalpia do C6H6. Agora, vamos voltar aqui para o nosso cálculo de entalpia da reação. Então, essa variação de entalpia da reação é dada aqui, menos 3.267,4, que será igual variação de entalpia dos produtos, calculei aqui que é menos 3.218,4, menos variação de entalpia dos reagentes, que é somente a variação de entalpia do C6H6, o benzeno. Agora, esse aqui tá negativo, eu jogo lá para o outro lado positivo. Então, eu vou ter uma variação de entalpia, C6H6. E esse carinha que tá negativo, eu vou jogar lá para o outro lado positivo. Então, eu vou ter menos 3.218,4 mais 3.267,4. E isso me dá 49
quilojoules por mol de benzeno, já que eu tenho apenas 1 mol aqui. Se eu tivesse 2, eu passaria dividindo ainda e encontraria por mol. Tranquilo? Questão número 2. O quadro a seguir traz as entalpias padrão de combustão a 25 graus Celsius do metano, do propano e do pentano. Então, aqui eu tenho os compostos, fórmula molecular, a massa molar e as entalpias. A partir dos dados fornecidos, calcule a quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado. Então, primeiramente aqui, o que eu vou ter que fazer é o seguinte. Vou pegar aqui o metano. Como que eu faço o balanceamento do metano? Então, primeiro eu tenho que descobrir como que é feita a queima do metano, né? Então, eu tenho CH4 mais O2, que vai formar CO2 mais água. Mas aí eu tenho que fazer o balanceamento disso aqui. Então, vamos ver. Desse lado aqui, eu tenho 4 hidrogênios. Desse lado aqui, eu tenho 2. Então, para conseguir ficar com 4, eu só vou multiplicar isso aqui por 2. O carbono, eu tenho 1 aqui. E aqui eu tenho 1. Então, por enquanto, tudo ok. O oxigênio, desse lado eu tenho 2. Aqui eu tenho 2 mais 2 vezes 1. Então, eu vou ter 4 desse lado. Aqui eu só tenho 2, eu vou multiplicar por 2. Então, aqui eu fico com 1 e aqui eu fico com 1. Beleza, tá balanceado. Agora, eu tenho o seguinte, eu tenho a entalpia, a variação de entalpia dessa reação aqui, dessa combustão. E o que o exercício está pedindo é a quantidade de calor por mol de CO2. Então, nessa minha reação, eu sei que formou 1 mol de CO2 e que a variação de entalpia foi de menos 890 quilojoules. E o que o exercício está pedindo é para 1 mol. Então, eu já tenho essa informação aqui, tá? Eu sei, então, se eu fizesse uma regrinha de 3, né? Vamos fazer só para ficar padrão com o restante. Quanto que eu teria formado? Então, esse meu X, ele será igual a menos 890 quilojoules por mol de CO2 formado. Beleza? Agora, vamos lá para o propano, então. O propano, tá aqui a fórmula molecular dele, que é o C3H8 mais O2, que vai formar CO2 mais água. Agora, a gente de novo tem que fazer o balanceamento. Então, aqui eu tenho 8 hidrogênios. Desse lado aqui eu tenho 2. Para conseguir chegar em 8, então eu vou multiplicar isso aqui por 4. Agora, eu fiquei com 8 e 8. Carbono. Eu tenho 3 aqui. Aqui eu tenho 1. Então, para ficar igual, eu vou multiplicar esse aqui por 3. Aqui eu fiquei com 3 carbonos. 3 carbonos. Vamos olhar agora o oxigênio, que aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3 vezes 2, que é 6, mais 4 vezes 1, que vai dar igual a 10. Como aqui eu só tenho 2, eu vou multiplicar isso aqui por 5. Agora eu fiquei com 10, aqui eu também tenho 10. Então, aqui eu vou ter, só vou colocar bonitinho. Beleza? Tá balanceado. O que eu sei é o seguinte, a gente tá falando do CO2, tá? Não esqueçam disso. Aqui, para a formação de 3 mols de CO2, eu sei que a variação de entalpia é de menos 2.220 quilojoules. Só que eu quero saber
para 1 mol de CO2. Qual que é a quantidade de calor? E aí eu faço regrinha de 3 aqui. Esse meu X será igual, então, a menos 740 quilojoules por mol de CO2 formado. Beleza? Vamos lá para o último, que é o pentano. O pentano, então, a fórmula molecular dele é o C5H12 mais O2, que vai formar CO2 mais água. Então, vamos de novo. Aqui eu tenho 12 hidrogênios. Desse lado eu tenho 2. Para chegar em 12, eu vou multiplicar por 6. Carbono eu tenho 5 aqui. Aqui eu tenho 1. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 5. Oxigênio, tenho 2 aqui. Aqui eu tenho 5 vezes 2, que é 10. E 6 vezes 1, que é 6. Então, eu vou ter 16. Aqui eu só tenho 2. Para chegar em 16, eu vou multiplicar isso aqui por 8. Ok? Está balanceado. Então, vamos lá para as informações. Lembre que eu estou falando do dióxido de carbono. Aqui eu tenho 5 mols de CO2. E a variação de entalpia, menos 3.507 quilojoules. Para formar 1 mol de CO2, qual foi a energia liberada? Então, vamos fazer essa regrinha de 3. O valor do meu X é igual a menos 701,4 quilojoules por mol de CO2 formado, tá? Esse meu quilojoule por mol que eu tenho aqui na minha tabela está se referindo a 1 mol de metano, 1 mol de propano, 1 mol de pentano, tá bom? Só que aí o que o exercício pede para considerar a quantidade de mols do dióxido de carbono. Tranquilo, gente? Vamos agora para a nossa fase 4. Exercício número 1. No exercício que você acabou de resolver acerca da combustão do benzeno, estão disponíveis as seguintes informações: a equação química balanceada, a variação de entalpia padrão da reação e a entalpia padrão de formação dos reagentes e produtos. Com base nisto, pode-se afirmar que esta é uma reação. Então, a gente tem que voltar lá para o exercício número 1 da fase 3 e olhar lá a variação de entalpia, que a gente viu que é negativo. Se eu tenho uma variação de entalpia negativa, eu só posso ter uma reação exotérmica, tá? Exotérmica. Ou porque eu tenho uma variação de entalpia menor que 0. Questão número 2. Ainda sobre a combustão do benzeno, qual é a energia liberada pela queima de 234 gramas deste composto? Considere a massa molar do benzeno igual a 78 gramas por mol. Então, exercício número 2. A gente tem que voltar lá no exercício 1 da fase 3. Então, eu vou copiar aqui as informações que eu tenho, que é um C6, H6 mais 15 sobre 2 de O2, vai formar 6 CO2 mais 3 H2O. E eu tenho que a variação de entalpia é igual a menos 3.267,4
quilojoules. Beleza. Então, aqui eu estou falando do benzeno. Aqui eu tenho 1 mol de benzeno, né? Então, 1 mol do C6H6. Isso é a mesma coisa que 78 gramas. Por quê? Eu tenho essa informação aqui que eu tenho 78 gramas por mol. Aqui eu tenho mol, então quantas gramas eu tenho? 78. E eu também sei que para queima de 1 mol do benzeno, eu vou liberar uma energia igual a menos 3.267,4 quilojoules, né? É a informação que eu tenho lá do outro exercício. E o que ele está me pedindo aqui? Qual a energia liberada pela queima de 234 gramas deste composto? Então, eu quero saber qual que é a energia que vai liberar para queimar 234 gramas deste composto, tá? Tem uma regrinha de 3 aqui, beleza? Então, esse meu X é igual a menos 9.802,2 quilojoules. Essa é a energia liberada para queima de 234 gramas. Poderia fazer diferente também, né? Poderia chamar esse carinha aqui de Y. E eu sei que em 1 mol eu tenho 78 gramas. Quantos mols eu tenho em 234? E aí, fazendo regrinha aqui de 3, eu vou ter que esse meu Y é igual a 3 mols. Se para queimar 1 mol eu liberei 2.367,4 quilojoules, quanto de energia que eu vou liberar para queimar 2 mols? E aí eu faço outra regrinha de 3. Então, só para vocês verem que tem várias maneiras de eu conseguir chegar nesse resultado aqui. Beleza? Questão número 3. Baseado nos resultados que você chegou no exercício acerca de combustão de hidrocarbonetos, compare a quantidade de calor obtido por molde de CO2 gerado para a queima do metano, do propano e do pentano, ordenando-os de 1 a 3, onde 1 é o hidrocarboneto que produz maior quantidade de calor por mol de CO2. Então, vamos ter que voltar lá no exercício 2 da fase 3 e anotar os valores. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou anotar aqui, ó, metano, e eu vou anotar aqui a quantidade de calor que foi liberado por mol de CO2. Então, aqui, para o metano, foi de menos 890 quilojoules por mol. Para o propano, foi de menos 740 quilojoules por mol. E para o pentano, foi de menos 701,4, né, quilojoules por mol. E agora o que eu vou fazer é ordenar eles de 1 a 3, onde 1 é o hidrocarboneto que produz maior quantidade de calor. Então, é só olhar aqui qual que produziu maior quantidade de calor, que liberou mais calor, que foi o metano, foi 890. Então, o metano, 1. Em segundo lugar, foi o propano, 740. E em terceiro lugar, então, o pentano com 701. Então, essa é a ordem. Beleza, gente?